Sou grato a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados e por carregar no meu coração a esperança da vida eterna. Agradeço a Deus que era menino ainda, o Senhor me chamou para esta graça, chamou minha mamãe também nesta graça, meu papai, e com a idade de 13 anos o Senhor me converteu, me guardou na minha mocidade, separou uma das tuas servas ser minha esposa, abençoou a minha casa com 2 filhas perfeitas com saúde. Eu agradeço a Deus em rápidas palavras por essa grande preparação, irmãos. Já vai indo com uns 10, 12 anos que eu não vi a nossa irmã, e hoje Deus preparou uma preparação maravilhosa de estar com essa irmandade. A minha cidade aqui na cidade, pertinho, em Indaiatuba, a minha comuna é Jardim São Conrado. Deus preparou de vir com os irmãos congregar. Já valeu a pena estar dentro dessa igreja. Eu agradeço a Deus em rápidas palavras. Eu não sei muito testemunhar, os irmãos têm paciência. Eu agradeço a Deus, irmãos, que sempre eu orava a Deus. Eu queria fazer um curso, irmão. O Senhor me dá a graça de trabalhar como enfermeiro, mas eu tinha vontade de fazer um curso no resgate para mim trabalhar. E um dia Deus criou um caminho, preparou, irmãos. E fomos ali para o corpo de bombeiro. E eu lembro que uma sexta-feira os alunos estavam ansiosos para pegar um acidente. E eu me lembro que tocou o telefone da emergência e falou de um acidente, irmãos, numa avenida bem movimentada onde eu morava. E montamos, irmãos, no corpo de bombeiros, na ambulância, e fomos. E o sargento do bombeiro foi falando: quando você chegar lá é assim, assim, assim que deve fazer. E quando parou, irmãos, aquela viatura do bombeiro, nós descemos e tinha uma senhora, irmão, de cabelo branco, magrinha, estava deitada no chão, tinha sido atropelada. E ali, irmãos, eu me lembro que tinha muito sangue no chão, aquela mulher gemendo de dor. E eu calcei as luvas, irmãos, e fui colocar o colar cervical debaixo do pescoço dela. E eu me lembro, irmão, quando Deus deu a graça de erguer um pouquinho a cabeça dela e passar o colar cervical no pescoço dela, essa mulher começou a manifestar em língua. Glória ao Senhor. Ali, irmãos, o sargento dos bombeiros falava para os alunos: vocês estão vendo? Ela bateu a cabeça e ela está variando, ela não sabe o que está falando, é uma confusão mental, mas dentro do meu coração uma voz dizia: você sabe o que ela está falando. Agradeço a Deus que montamos aquela mulher na ambulância e cheguei no hospital onde eu trabalhava. Quando eu desci, a médica já veio e perguntou: Kleber, o que aconteceu? Eu expliquei para ela. E foi fazer tomografia, aquela correria, um corte muito grande na cabeça. Enfim, irmãos, 1 hora lutando com aquela mulher e infelizmente ela não resistiu, veio a óbito. E quando eu estava saindo da sala de emergência, que eu olhei na recepção, tinha bastante gente, e tinha um irmãozinho que ele deu um tchau para mim assim, e me chamou, eu conheci ele me saudou e falou: irmão, a minha avó deu entrada aí, como que ela está? Eu falei: espera um pouco, a médica vai falar com vocês. Ele falou: não, irmão, já me adianta o que aconteceu. E nisso a médica conversava com a família, e eu falei para ele: olha, filho, a tua vovó deu entrada aqui no hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e ela faleceu. Ele começou a chorar, a família já chorando. Ele falou: irmão, foi no acidente lá? Eu falei: foi. Ele falou: como que foi? Eu falei: eu cheguei lá, colocamos o colar cervical na sua avó, e quando colocamos ela na prancha, ela começou a manifestar em língua. Irmãos, eles começaram a gritar mais ainda, eles choravam. Ele falou: irmão, eu levei minha avó a congregar terça-feira, e eu sentei minha avó nos primeiros bancos, e quando Deus tomava o pregador na hora da palavra, ele apontou para minha avó e falou assim: olha, mulher, seus cabelos já estão brancos, a idade já está avançada, mas Deus te promete por esta palavra: antes de você descer à sepultura, eu te batizo com a promessa. Agradeço a Deus, irmão, que contei para a família, eles choravam e gritavam.
Irmão, deixa nós ver a avó. Eu falei, eu vou pedir para a médica. Ali eu pedi para a médica, ela falou, 2 minutos, leva eles lá no necrotério, deixa eles ver a avózinha deles. Entramos em 10, irmão, eu fechei a porta do necrotério, e ali, irmãos, descobri o rosto da nossa irmã. Aquele neto dela passava a mão na mão dela, a família em volta chorando, e ali aquele neto passava a mão na mão da avózinha e falava assim, vó, terça-feira eu congreguei com a senhora e Deus falou que ia te batizar com a promessa. O irmão falou que do acidente para cá a senhora veio falando em língua e eu não tive a oportunidade de escutar a senhora manifestando a promessa. Eu daria tudo, vó, para ver a senhora falando em língua. Só um minuto. Glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que aquele moço chegou perto do rosto da vozinha dele, todo mundo chorando. As lágrimas do moço veio caindo no rosto dele, foi no queixo e juntou aquelas 2 lágrimas e caiu na testa da avó dele. Quando aquela lágrima caiu na testa da avó dele, ela abriu o olho falando em língua. Glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus que ela levantou da pedra manifestando. Uma glória tomou aquele necrotério, o povo saiu no sapateado. A glória foi chamando outro glória, o aleluia foi chamando outro aleluia. O povo saiu num alarido de linguagem. Eu agradeço a Deus que a médica entrou gritando e gritava, é milagre, é milagre, é milagre. Caiu de joelho na terra, o Senhor visitava a igreja. Eu agradeço a Deus que levamos a nossa irmãzinha para a sala de emergência de novo. Ficou 10 dias internada, recebeu alta e hoje o nome de Deus está sendo glorificado. Eu creio que essa igreja acredita no milagre, acredita numa obra. Um glória chama outro glória, um aleluia chama outro aleluia. Eu creio que o anjo está aqui para fazer uma obra hoje. O nome de Deus vai ser glorificado. Agradeço a Deus, irmãos, que passou mais uns dias. Eu estava, irmão, sentado no posto de enfermagem. E quando eu olhei lá no corredor, o guarda, irmão, o porteiro, vinha trazendo uma mulher para internar. Um vestidinho humilde, chinelo de dedo no pé. E o guarda trazia a bolsa dela. E quando eu olhei de longe, parecia que a mulher tinha 2 cabeças, irmãos. E aquele cheiro de podre que vinha de longe. E quando ela chegou mais perto, eu observei que era um tumor do tamanho da cabeça dela. E ali, irmãos, fizemos a internação. E eu tinha que perguntar algumas coisas para ela. E chega uma parte do relatório que pergunta se a pessoa é católica, se é evangélica, o que é. E eu falei, Dona Maria, a senhora é católica, evangélica? Ela falou assim, por graça e misericórdia de Deus, sirva a Deus na congregação cristã do Brasil. E eu conversando com ela, eu falei, nossa, essa igreja é boa, Dona Maria? Ela falou, é boa. Eu falei, mas o povo lá parece que é tudo rico, é tudo chique. Ela falou, não, o povo lá é humilde, é o povo da grande tribulação. Eu falei, então tá bom, se a igreja é boa, tá bom. Ela foi para o quarto, irmãos. Aí eu voltei lá conversar com ela. Falei, Dona Maria, a igreja é boa mesmo? Ela falou, é boa, e Deus não me engana. Deus contou para mim que você também é crente da congregação. Eu dei um abraço nela, saudei ela, irmãos. E ali começamos a conversar. E ali eu perguntei para ela, irmã, vai operar, vai arrancar esse tumor? Ela falou, vou, irmão, amanhã. Mas a minha tristeza não é por arrancar o tumor. Junto com o tumor, minhas cordas vocais vai tudo embora. Eu nunca mais vou falar na minha vida. Eu gosto tanto de dar glória, eu gosto tanto de cantar louvor ao Senhor. E hoje é meu último dia que eu estou falando. Ali, irmãos, terminou meu plantão, saudei ela, fui embora. Quando voltei no outro dia, ela vinha voltando do centro cirúrgico com o pescoço tudo enfaixado. Ela me deu um tchauzinho assim, eu dei um tchau para ela, eu falei, depois eu vou aí. E quando eu cheguei, ela deitada na cama, irmão, as lágrimas dela caíam, saudei ela balançou a cabeça, não falava mais. E ela apontou para o telhado assim, eu falei, o que foi, irmã? O anjo está aqui, ela balançou a cabeça que estava. Aí ela apontou para a bolsa, eu falei, a irmã quer o véu? Ela balançou a cabeça que sim. Eu coloquei o véu na cabeça dela, irmãos. E aquele meu dia eu estava escalado para o curativo.
Eu estava de máscara, irmão, eu não queria ver que as outras pacientes me vissem chorando. E eu falei, irmã Maria, eu vou virar um pouquinho a costa para a irmã, que eu vou abrir o curativo, tá bom? Ela balançou a cabeça, mas não era, irmão. Eu queria disfarçar para ela não ver eu chorando também. Eu dei as costas assim para ela, irmão, e comecei a abrir o curativo na comunhão, falando com Deus, Senhor, o que eu faço? O que eu falo? De repente, irmão, estava aquele silêncio no quarto. De repente eu escutei dentro do quarto uma voz que dizia assim, irmãos: não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. A hora que eu virei, a irmã Maria estava sentada na cama tirando a faixa. Glória, glória, Jesus com fervor. Irmão, aquela mulher começou a manifestar numa linguagem. Ela falava em língua e nós conversava. A mesma glória que está dentro dessa igreja visitava nós. Eu agradeço a Deus que o médico entrou, gritava: é milagre, é milagre. Vamos, Senhor. Aleluia, eu agradeço a Deus, irmão, que uma virtude nos tomava. Aleluia, o médico falava: dona Maria, a senhora não tem corda vocal. Ela falou: hoje eu vou te apresentar o meu Deus para o Senhor. Agradeço a Deus que 3 dias passou. A irmã Maria recebeu alta. Foi com a bolsinha aqui na costa. E eu escutava o eco da voz dela cantando no meio do corredor: glória, glória. E foi embora, irmão. Recebeu alta e o nome de Deus está sendo glorificado. O horário já foi, irmãos. Tem mais irmãos para testemunhar? Irmãos, está tarde, Doca. Irmãos, eu agradeço a Deus que tinha uma nossa irmãzinha muito fiel a Deus, era moça e quis fazer enfermagem. Deus preparou, ela estudou, mas chega uma hora na vida do crente, irmão, que o desânimo chega e a gente até às vezes pensa até em desistir. E a irmãzinha levantou cedo para ir trabalhar e fez uma oração e falou assim: Senhor, eu não aguento mais a minha prova, eu vou largar a mão de ser crente, porque Deus não me ama e Deus não está comigo. Se até 3 horas da tarde hoje Deus não der um sinal no hospital para mim, eu nunca mais volto na igreja. E ela estava trabalhando comigo, irmão, e eu percebi que ela estava triste. Eu olhava para ela: o que você tem, filha? Ela: não tem nada, irmão, estou tudo bem. Quando deu 15 para as 3, irmão, ela chegou na chefe e falou: eu vou embora, que está dando meu horário. E nisso encostou uma ambulância, desceu uma senhora, irmão, uns 70 anos de idade, dava com aquele cabelo branquinho, um Ray-Ban escuro e com a bengala na mão. Aquela senhora sentou assim no banco, irmão, e a enfermeira falou para a irmãzinha: viu? Pega ela só o nome dela, o RG, o endereço, para nós fazer a ficha e você vai embora, tá bom? A irmãzinha com o cabelo preso, estava de calça, jaleco, ela sentou do lado daquela senhora que estava ali e falou: eu posso fazer umas perguntas para a senhora só para fazer a ficha? Aquela mulher falou: pode, pergunta o que você quiser. Mas antes de você fazer qualquer pergunta para mim, eu posso fazer uma pergunta para você? A irmãzinha falou: pode, pergunta o que a senhora quiser. Você é crente, não é? A irmãzinha parou, engoliu seco e falou para a mulher: por que a senhora está falando que eu sou crente? Por causa do meu cabelo, do meu rosto? A mulher olhou para a irmãzinha e falou: não, filha, eu sou cega de nascença. Mas quando você sentou aqui, eu senti um cheiro de rosa de Saron. E Deus falou para mim: você não voltar para trás. Agradeço a Deus que a vontade de parar foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. No outro
outro dia, só mais essa, vou embora já. No outro dia, irmãos, eu fui trabalhar e naquele dia, irmãos, eu estava na UTI pediátrica e eu entrei, irmãos, e o médico falou para mim: Kleber, o Samuel, aquele menino que está deitado lá, ele vai morrer a qualquer momento, fica de olho lá. 10 anos de idade, 12 anos o menino. Eu falei: tá bom. Irmão, mas não deu meia hora do plantão, o menino começou a passar mal, o médico correu, foi aquela correria, o menino morreu. Irmãos, o médico falou: Kleber, prepara o corpo do menino, leva para o necrotério. Eu falei: tá bom. A hora que eu peguei o lençol, irmão, que eu fui jogar em cima do menino, uma voz bradou do céu e falou: meu servo, espera um pouco que eu vou fazer um milagre. Voltei para o postinho de enfermagem, irmão, o telefone tocou, eu atendi. A moça falou: Kleber, tem um pastor da igreja aqui, ele veio orar pelo Samuel. Aí eu escutei que o irmão falou: pastor não, cooperador de jovem menor. Eu falei: manda ela entrar que o menino está esperando. Mas estava morto, irmão. Fui lá na porta, abri a porta, o irmão chegou, o cooperador de jovem provado, irmão. Deu um abraço nele, ele falou: Kleber, o menino. Eu falei: tá bom, rapaz, ele deu uma melhorada boa, está te esperando. Mas ele estava morto. Quando o irmão chegou na porta, assim, para entrar onde o menino estava, o irmão colocou a mão no umbral da porta, baixou a cabeça, deu uma manifestada em língua, irmão, ergueu a cabeça e falou assim: Samuel, filho da promessa, receba a paz de Deus agora. Quando ele falou assim, o menino pulou falando em língua. Foi uma correria, irmãos, não precisou nem ir lá orar para o menino. O menino recebeu alta e nós estamos aqui glorificando a Deus. Vamos contar só mais um. Eu vou demorar para voltar agora. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui trabalhar e eu pedi um sinal para o Senhor. E eu cheguei, irmãos, para passar o cartão, estava no pátio, aquele monte de enfermeiro. E a enfermeira-chefe falou assim: ô gente, a maternidade está lotada, eu vou precisar de 10 pessoas. E eu fui um designado para ir. Um quarto tinha 20, outro quarto tinha 10, outro 15. E ela foi distribuindo os quartos e eu fiquei com 316. E as molecadas novas foi na frente, os enfermeiros, eu meio manquitola, velho, irmão, fui atrás devagar. E quando eu cheguei, peguei o 316, só tinha 2 pacientes no meu quarto. Falei: meu Deus, vai acabar cedo hoje para mim. Quando eu cheguei, tinha uma mulher deitada numa cama, não acordava de jeito nenhum. E na outra cama, uma moça sentada, um baita barrigão, meu irmão. Falei: bom dia, moça. Ela falou: bom dia só se for para o senhor, porque meu dia está péssimo. Fiquei provado com a resposta dela, irmão. E eu fui ver o soro dela, irmão, que já estava acabando. Quando eu fui mexer no soro, eu olhei na cabeceira da cama um véuzinho pendurado. Eu falei: moça, posso fazer uma pergunta? Pode, você é crente? Ela falou: sirva a Deus na congregação. Eu falei: paz Deus. Ela falou: amém. Perdoa, eu descontei minha raiva no irmão. Eu falei: não tem problema. Como você chama? Ela falou: Maria. Eu falei: filha, eu estou vendo que você está grávida, vai ganhar criança já. Ela falou: bem que eu queria, irmão. O médico acabou de me examinar, estou de 9 meses, e o médico falou que a minha menina está morta dentro de mim. Eu falei: misericórdia, irmã. Ela falou: irmão, eu não sei porque Deus está fazendo isso comigo. Faz 1 ano e meio que eu casei. Eu era auxiliar de jovem menor. Eu nunca cortei meu cabelo. Eu nunca pintei minhas unhas. Eu honrei meu cooperador de jovem. Eu honrei a mocidade que Deus me deu. E agora eu estou com o bercinho da minha menina montado dentro de casa, irmão. O quarto está pintado de cor de rosa. E eu vou voltar com a minha filhinha num caixão. Não foi isso que Deus me prometeu. Irmã, você já escolheu o nome da menina? Já, irmão, ela ia se chamar Isabel. Então tá bom, espera um pouco que eu vou buscar outro soro. Quando eu saí na porta, que eu virei assim o corredor, a mesma presença de Deus que está dentro desta igreja me visitou. E o Senhor falou: meu servo, volta lá, conta para ela a passagem de Maria e de Isabel, que eu vou fazer um milagre.
Irmãos, foi o Senhor na frente para aparecer só a glória de Deus. Irmão, cadê o soro? Depois o soro vem. Coloca o véu na cabeça. Ela colocou o véu. Você sabe que tem uma parte da palavra que Maria estava gestante, né? Estava, irmão. E o que aconteceu quando ela saudou Isabel? Ah, irmão, quando ela saudou a criança, mexeu na barriga dela. Então, filha, sauda Isabelzinha na comunhão, que o mesmo Deus está aqui por milagre. Ela falou, irmão, mas eu estou com medo. Eu falei, eu também, mas sauda ela. Ela olhou para a barriga, saudou e não aconteceu nada. A segunda vez não aconteceu nada. Ela falou, irmão, vamos ficar em paz, eu já estou arrebentada de prova. Não, filha, só mais essa vez. Se não acontecer nada, nós para. Ela colocou a mão na barriga e começou a lembrar que ela tinha honrado a Deus na mocidade, que ela não tinha cortado, não tinha pintado o cabelo, tinha sido fiel. Ela fechou os olhos e falou assim, Isabel, filha da promessa, receba a paz de Deus agora. Quando ela disse assim, a menina mexeu na barriga dela. Glória ao Senhor. Eu saí correndo, bati na porta do médico, doutor, tem um pré-parto no 316. Falou, não, a criança está morta. Ele falou para mim, morreu, não tem mais o que fazer. Eu falei, doutor, então estava, porque meu Deus passou lá por milagre. Ele falou, se o seu Deus passou lá, leve ela para a sala de parto. Colocamos a irmãzinha na maca, entramos na sala de parto, eu fiquei perto da cabeça, do pescoço dela. Irmão, eu estou com medo. Eu falei, eu também estou, mas dá um glória que eu dou outro glória. Ela deu um glória, eu dei outro. Ela deu um glória, eu dei outro. Quando ela deu o terceiro glória, nasceu a Isabel. A igreja tem um glória para dar. Vocês têm um glória, eu tenho outro. Um glória, chama de glória. Um aleluia, chama de aleluia. Agradeço a Deus que enrolaram a menina no lençol e colocaram nos braços. Eu saí dentro da sala de parto marchando com a Isabel. Eu agradeço a Deus que a morte foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras Deus fez, mas vamos deixar um pouco para o próximo culto. Se não fosse o Senhor que tivesse passado lá, nada disso tinha acontecido. Então tudo é honra e glória para Deus. Rogo de vós que oreis a Deus por mim, pela minha esposa e minhas filhas, para que seja dado no abrir da nossa boca a palavra com vida eterna. Passou um pouquinho, 8h20. Agora não vai demorar para voltar. Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus pela bondade, a misericórdia e a paciência que Deus tem tido para comigo. Agradeço a Deus, irmão, que neste ano se completam os 63 anos que o Senhor me chamou nas águas. Glória a Deus. E 53 anos de casado. Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmão. Eu falo do fundo da minha alma. Todas as palavras que eu vi na reunião de jovens e menores já se cumpriram na minha vida. Glória a Deus. O Senhor nos tem dado 4 filhos, 5 netos. Louvo e glorifico a Deus. E todos os meus filhos, as filhas, nora e neto e neta são todos músicos na casa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Hoje o Senhor me mandou contar uma obra de fé, porque não é só linguagem que o Senhor tem para derramar, mas vai derramar a fé no coração de cada pessoa. Vocês querem isso? Vai dar. O Senhor se limita com glória da tua boca. Glória para Deus. Glória a Deus. Irmão. O Senhor chamou meu pai nessa graça, irmãos, fez uma promessa para ele que chamaria todos os seus filhos. Nós éramos em 10 e o Senhor chamou 9 nessa graça. Meu irmão caçula não queria ser crente, até os 14 anos congregou, orou, recitou, depois enveredou pelo mundo, irmão, a fazer o que mais achava que era melhor para ele. E onde andava, irmão, muitas vezes era ovacionado, alguém lhe dava faixa, medalhas, e assim por diante, irmãos. Quando nós íamos falar com ele,
Ele falava, não me fala disso que eu nunca vou ser crente. Você sabe que o dia que eu for crente o pai vai morrer. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas meu pai tinha uma fé dentro do seu coração. O Senhor só me tira dessa terra quando chamar meu último filho. E ele não queria saber de jeito nenhum, não tinha conversa. E meu pai, irmão, quem conheceu meu pai, foi um homem evangelista, mas não conseguia evangelizar o filho. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas foi indo, irmão, 77 anos, meu pai tirou 3 cânceres, meu irmão não queria saber, e o Senhor libertou ele. Dou graças a Deus, irmãos. Passou mais um tempo, 84 anos, irmãos, meu pai vindo visitar uma irmã minha aqui em Itaquera, caiu, irmãos, quebrou o fêmur, foi internado aí no Santa Marcelina, e pegou infecção hospitalar, a infecção foi tomando todo o seu corpo. Mas quando alguém ia visitar ele, bendito é o nome santo do Senhor, como é que o irmão está? Ele fala, cada dia que passa eu estou melhor na presença de Deus. Mas desse jeito, irmão, é desse jeito, porque o Senhor só vai me tirar quando chamar meu último filho na graça. Passava mais os tempos, irmão, vou abreviar bastante, porque não dá para contar. E outros visitavam, era a mesma coisa que ele dizia. E um dia um cooperador muito amigo dele chegou, irmão, para de falar isso, você está errando, bendito é o Senhor. Mas por que eu estou errando? Teu filho é um homem bruto, não quer saber das coisas de Deus, e você fala que o Senhor vai te tirar, vai te tirar quando chamar ele na graça. Você já está morrendo, irmão, você já não tem mais nem força de falar. E é verdade, uma infecção tomou todo o corpo do meu pai, já não tinha mais força, mas ele virou para aquele irmão e falou, olha, você me conhece há muito tempo, qual a promessa que Deus fez na minha vida que não cumpriu? O irmão falou, eu não sei, então essa também vai cumprir. Glória a Deus. Senhor, foi passando o dia, irmão, e meu pai cada vez pior, mas um domingo, irmão, bendito é o nome santo do Senhor. O meu irmão ali na Baixada, irmão, pegou de um grande acontecimento, e de manhã alguém carregava ele de um lado para o outro, e ele, como morava ali perto, irmão, bendito é o Senhor, no fim do dia saiu. Quando ele saiu daquele estabelecimento, um homem acompanhou ele, aleluia, e falou para ele, se conhece uma igreja da Congregação Cristã no Brasil? Ele falou, vou passar de frente a ela. Você me leva, levo, foi acompanhando, o homem não falou mais nada, irmão. Quando chegou na porta da igreja, meu irmão falou, é aí, pode entrar. Ele falou, não, entra comigo, de jeito nenhum, eu não quero entrar, entra comigo, rapaz. Foi falando, irmão, foi falando, e dado um momento o homem falou, olha, entra comigo, porque eu não conheço ninguém, faz companhia para mim. Mas naquele dia, irmão, estava escrito que o Senhor ia cumprir a palavra. Glória a Deus. Irmão, pelas portas, aleluia. Ele estava sendo celebrado um batismo naquela igreja. Naquele batismo o Senhor chamou meu irmão na graça. Domingo, irmão, na quinta-feira, ligaram para minha mãe. Irmã, que o Senhor chamou teu filho na graça. Ela correu na sexta-feira, entrou dentro do hospital aqui do Santa Marcelina. Quando entrava, irmão, 2 enfermeiros empurravam uma maca. Ela olhou, conheceu e foi falar, deixa eu falar para esse homem, a senhora conhece, é o meu velho, pode falar. Ela se dirigiu a ele e eles disseram, olha, os médicos se compadeceram desse homem, ele está sofrendo muito, a dor dele é muito grande, vão tentar fazer uma raspagem, tentar dar um medicamento para ver se alivia um pouco a dor dele, porque esse homem na cama ele não reclama, a única coisa que ele fala é glória a Deus. Ele fala glória a Deus. Ele fala glória a Deus, ele canta uma música, e a música que ele canta fala que a pátria dele não é mais aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seu Senhor. Pegou na mão do meu pai, mas Deus, velho, ele respondeu no sussurro, irmão, já sem força nenhuma de falar, respondeu, amém, o que se passa? Eu vim aqui te trazer uma notícia, o Senhor chamou teu filho na graça. Glória a Deus. Irmão, essa mesma comunhão. Glória a Deus. Ele começou a dar glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ele começou a manifestar e o Senhor recolheu. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Em nome de Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, por uma vida eterna que Deus me oferece. Se eu for um filho firme e fiel até o fim, junto com todos, vamos cantar o hino que nunca foi cantado. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela esposa que o Senhor tem me dado, filho, família, por tudo bem que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus por reencontrar mais uma vez essa querida irmandade. Minha mocidade foi aqui na cidade de Ituá. A misericórdia de Deus nos dá a graça de trabalhar na construção dessa igreja. Mas no ano de 2019, Deus mandou nós lá no estado do Mato Grosso do Sul. Glória a Deus. Pela sua infinita misericórdia, tem nos separado para nós fazer alguma coisa na tua obra. Eu agradeço a Deus, que mesmo fraco, errante, o Senhor tem feito bastante obra na nossa vida. Como nós estamos na viagem de busca dos dons, um certo dia fomos fazer uma visita na casa de uma irmã. Deus preparou, fomos orar a Deus, oramos o Senhor nos visitou bastante e deu uma visão para um dos teus servos. E olhando naquela visão, o Senhor viu algo que descia do céu e caía na cabeça de uma moça. Glória a Deus. E o Senhor falou assim no coração de um dos teus filhos: pode anunciar que hoje tem linguagem do Espírito Santo. Glória a Deus. Levantamos oração. O servo de Deus, com muito temor, olhou para aquela moça. Mas quando ele olhou para aquela moça, Deus deu uma visão. Na frente da moça, um maço de cigarro. Glória a Jesus. Aleluia, E aí o Senhor. temor entrou, falou: Senhor, como é que nós vamos passar essa parte, Senhor? E do lado tinha uma moça testemunhada, cheia de tatuagem, brilho. E a serva de Deus, quem olhava, irmão, não tinha maquiagem, não tinha unha pintada, cabelo grande. E o servo de Deus clamou a Deus e falou: Senhor, será que eu não estou errado? Será que a visão não é para alma testemunhada? O Senhor apertou o coração dele. O Senhor falou assim: anuncia para ela que hoje eu troco o vício dela por uma arma do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A comunhão nos envolveu naquela tarde, e por misericórdia de Deus foi passado aquilo que o Senhor mandou passar. Quando foi anunciado assim, irmã, na oração eu vi, aleluia, algo que caiu na tua cabeça, mas o inimigo te escraviza por alguma fraqueza. Mas hoje o Senhor manda te anunciar, hoje o Senhor está trocando a tua fraqueza pelo dom do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando foi passado assim, a língua dela rolou na hora. Santo Deus, aleluia. Selou ela com a bendita, santa e rica promessa. Glória a Deus. De glória naquele lugar. Passou 1 ano e 3 meses, encontramos a serva de Deus. Ela nos abraçou e falou: irmão, aquela oração, Deus arrancou o vício do cigarro na minha vida. Glória a Deus. Sabe, hoje na comunhão, aleluia, o vício pode ser arrancado da tua vida. O celestial colocar dentro do teu coração. Está em ti essa busca, está em ti o crer e acreditar. O ambiente está propício a uma grande festa espiritual. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus que o Senhor tem feito bastante obra. Sou bastante provado na parte da saúde. Vocês veem o grandão assim, fortão. Mas o Senhor já me deu força de passar muitas enfermidades. O Senhor já trocou meu coração. Glória a Já Deus. libertou o tumor do intestino. Santo Criador. Jesus, certo, é o Senhor. Glória a Aleluia, Deus. Eu Senhor. agradeço a Deus que 10 anos de casado nessa cidade de Ituá, passamos muita luta. Minha amada esposa e eu tinha um desejo de abraçar o filho. E por misericórdia de Deus, minha esposa tem uma enfermidade de útero bicorno que ele gera. Mas quando o útero
começa a gerar o feto, ele racha no meio, não tem espaço do útero da criança se desenvolver, o sangue dela também começa a coalhar, glória ao nome santo do Senhor, e ela perdeu 4 gestações, aleluia. E teve uma vez, pela graça e misericórdia, em 2018, Deus permitiu da Manuela nascer, aleluia, com 700 gramas, foi alegria nossa, nós pensávamos que o Senhor ia mudar nossa vida, mas se passou 9 meses, e Deus recolheu a Manuela, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu pensei que eu ia perder minha esposa entrou numa depressão profunda, tão terrível, mas louvo, agradeço a Deus que Deus deu força para passar. Agradeço a Deus que um dia eu vendo a minha esposa naquela situação, eu desci ali do relógio, da praça do relógio em Poá. Confesso para os irmãos que diante de tanta luta e prova que nós estávamos passando, eu pensei que o Senhor já não estava na minha vida. Peguei um vidrinho de chupinho, coloquei dentro do meu bolso, desci para a praça de Poá, minha mamãe está aí. Os caras nunca nem ouviram falar isso, glória a Jesus. Deus, aleluia. O Senhor está dando de contar, não sei o porquê. Eu agradeço a Deus que eu falei, vou arrancar minha vida, desmontar minha vida, cada as promessas. Sentei no banco, quando eu sentei no banco, era um dia, já estava de tardezinha para noite. Quando eu sentei no banco, veio um moço, mas um moço tão lindo, irmão. Homem para achar homem bonito, mas era muito bonito. Ele sentou do meu lado e ele falou para mim, por que você está bravo? E eu, tomado com aquele espírito, olhei para ele e falei, não te interessa. Ele falou, interessa sim, eu estou aqui por causa de você. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas eu não te conheço. Mas eu te conheço. E eu não estava semelhando a ele. E eu perguntei, mas de onde você é? Que lugar, que vila, qual bairro? Ele falou, eu não sou de vila, eu não sou de bairro. Bendito Criador, Eu sou desse aleluia, país. Glória a Deus. aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E às vezes eu falei, então de onde você é? Eu falei, eu sou de muito longe. Eu vim com uma missão para falar para você assim, você passou no teste. Glória a Deus. Ele falou, você passou no teste, Deus me visitou, eu abaixei a cabeça, segundos, irmão, levantei, cadê o moço? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus mandou um anjo para cortar o laço. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus que depois daquele dia, Deus mudou a minha vida. Glória a Deus. Material, espiritual, mandou nós para o estado do Mato Grosso do Sul, colocou nós no ministério, aleluia, glória a Jesus. E a minha esposa, um desejo e eu de abraçar o filho. Um dia um servo de Deus de Campo Grande entrou dentro da nossa casa, nunca tínhamos ido. Deus tomou ele numa visão, falou, ô homem, antes de vir para cá o Senhor permitiu, eu perdi meu celular. E é tão difícil hoje em dia viver sem celular, tudo nós faz por celular. Mas o Senhor falou que vocês perderam uma coisa tão mais preciosa que o celular. Eu vejo você numa cidade com um caixãozinho branco na mão, e um desejo de abraçar um filho, e a medicina falou, aleluia, que vai ser difícil, e você já enterrou uma menina, glória a Jesus. Mas te anuncia, Deus, a partir de agora, eu abro a madre da tua esposa. Glória a Deus, aleluia. Será para a glória e honra da minha. Glória a Deus. Glória a Deus que foi em março do ano passado, dia 22 de novembro do ano passado, Deus mudou o Telzinho na nossa vida. Glória a Deus. Perfeito e com saúde, está com Glória a 7 Deus. meses, Aleluia. com 1,272 Glória centímetros. Aleluia. Estamos aqui dando glória a Deus e dizendo que Glória a Deus. Deus não pode fazer. Tudo Deus pode fazer.
contente, alegre, bastante obra, mas o Senhor nos traz só até aqui. A congregação é Sitioca, Campo Belo 3, na cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, é uma salinha do meio do mato. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui no Google, você olha para o lado esquerdo, pode até procurar no Google aí, 400 metros da salinha. É o maior templo de macumba do Brasil. É um castelo enorme. Não foi uma nem duas vezes que nós entramos para servir a Deus em oferenda no meio da igreja. Mas na comunhão nós arrancávamos para os santos de Deus entrar. Ele fez muita obra naquele lugar. Já está selando bastante gente com a promessa. O ano de Santa Ceia tomou 31. Aleluia, o ano passado 108. Glória a Deus. 6 criancinhas. Aleluia, Senhor. Nós já estamos em 58 crianças. Glória a Deus. Glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom. A oração dessa querida irmandade, a favor de mim e da minha família, na minha humilde oração, também lembrarei de todos vós. Quero levar a saudação de todos vós para saudar a querida irmandade e mocidade, onde Deus dá a graça de passar com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu acredito que o caminho é da glória. Para de dar glória para Deus. Graças a Deus por esta preparação maravilhosa de estar mais uma vez aqui nesta região. Esses dias mesmo nós estávamos aqui em Poá, na congregação de Nova Poá, e eu fiz um pensamento. Acho que não dá para voltar mais não. É longe demais. Mas já estou aqui de novo. Esta glória que está aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Minha comum congregação é na cidade de Itapevi, bairro Monte Serrate 2. Temos culto terça, quinta e domingo. E também no primeiro domingo de cada mês temos o nosso ensaio, temos a reunião de jovens. Amanhã é o nosso ensaio. Eu falo que o nosso ensaio começa às 7h30 da manhã, porque é um domingo de festa, um domingo diferenciado para nós. Tem as aulinhas do GEM, mas amanhã não vai ter, porque está tendo agora o último projeto de férias. Às 8 horas serve um café para a mocidade. Depois tem o culto de jovens também. Depois tem um intervalo bom depois do culto de jovens para um almoço para toda a mocidade. Uma chácara que eles arrumam lá para ficar. Depois tem um movimento lá que eles chamam de rodinha de violão, para tocar o violão, para cantar. Glória a Deus. Dizer uma coisa que é real, ninguém é mais feliz que eu. Glória a Deus. Aleluia. Às 16 horas tem um ensaio, bastante músico. Se for todos esses daqui, vai ter bastante. Depois do ensaio tem um lanchinho, caprichar. Depois do culto, se o irmão for, faz uma busca dos dons. Qualquer se eu for lá amanhã, já é busca de dom. Está tudo certo. Então todos estão convidados para estar conosco ali em Itapevi. Pode ir todos os dias, terça, ou quinta, ou domingo. Mas o primeiro domingo tem esse diferencial. Também estamos em Amador Bueno, como comum também. Então terça e sexta eu congrego mais em Amador Bueno. Amador Bueno é terça, sexta e domingo e segunda-feira de manhã. Ao sábado, todos os quartos sábados, temos culto para a mocidade, ensaio local, às 17 horas, depois do ensaio, tem o culto para a mocidade. Tem o intervalo do ensaio, do culto, serve o lanche, depois do culto para a mocidade, serve o lanche também. E está tudo certo, todos estão convidados. Graças a Deus por estar aqui. O Senhor vem me ajudando, tem me chamado nesta graça ainda menino, tem me conservado até o momento,
Com 8 anos, ia completar 9, o Senhor chegou à minha alma e também me chamou nesta graça. Glória No a ano Deus. de 71, já Glória a completaram Deus. 53 anos de batismo. E estou aqui firme na esperança da vida eterna. Glória a A Deus. minha esposa maravilhosa está aqui junto com nós. Eu gosto de ver onde ela está, mas hoje eu não consegui ver não, a igreja é muito grande. Já procurei por todo canto, aí não achei minha esposa não, mas eu sei que ela está aí. Glória a E eu Deus. dou graças a Deus que o Senhor tem abençoado, dado para nós um casal de filho, também 2 filhos, um filho e uma filha, todos maravilhosos. Preparou uma esposa para o meu filho, que também é nossa filha. Deu 2 filhinhas para eles, 2 netinhas para mim, coisa mais linda. Glória a Deus. E também preparou um esposo maravilhoso, também um homem muito bom para minha filha. E deu 3 filhos para eles. Glória a Eu Deus. posso dizer que eu tenho 5 netos pela graça de Deus. Glória a Deus. Os 2 Glória a da minha Deus. filha ainda, um tem 9 anos, Deus já selou com a promessa. Glória a Deus. Já chamou nas águas do batismo também. Glória a Outro Deus. tem 12 anos também selado e batizado. Os 2 são músicos na casa de Deus. E eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, porque as minhas netas também, as 2 são seladas. E eu posso dizer que sou um homem feliz. E graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado bastante. Meu filho, o Senhor colocou junto comigo para trabalhar também no ministério como cooperador de jovens e menores. E o meu genro está lá no estado do Ceará, cidade de Fortaleza, Eusébio, do lado de Fortaleza. O Senhor levantou ele lá como diácono na sua obra. Então, Glória a tudo Deus. certo, e eu estou aqui feliz dando glória a Deus. O Senhor fez uma obra bonita. Hoje nós ouvimos o irmão contar uma obra bonita que mexe com o nosso sentimento também a respeito da esposa, dos filhos que ela já perdeu na gestação, da menininha que o Senhor levou, e agora tem um lindão aí para crescer junto contigo. Nós estávamos no ano passado lá no estado do Ceará, 400 e poucos quilômetros para frente de Fortaleza, no atendimento de um culto como este, para a busca dos dons de Deus. A igreja estava numa comunhão tão bonita, igual está aqui hoje. Glória a Deus. Aliás, a presença de Deus estava lá como está aqui também. Irmãos, lá as irmãs estavam atrás, mas as irmãs veio até aqui na frente. Esse corredor era de irmãs, uma igreja bem menor que essa, mas também um porte médio. Estava bem cheia esse corredor aqui, era tudo de irmãs, desde o primeiro banco até o último lá. Irmãos, e na pregação da palavra, Deus visitava muito aquela irmandade, uma visitação tão gostosa, em frente comigo, assim como estão esses irmãos. Tinha uma irmã e ela estava gestante, dava para perceber que ela estava já no final da gestação. E na visitação de Deus, na pregação da palavra, na glória que Deus estava envolvendo ali, o Senhor deu a graça de apontar para ela assim, ela estava bem próxima, e falar: irmã, hoje Deus visita até o fruto do teu ventre. Glória a Deus. Ela começou a chorar copiosamente, ela já estava chorando, mas o choro tomou ela de uma forma muito grande, e a irmã que estava do lado dela abraçou com ela, a outra que estava do lado também abraçou com ela, e ficou as 3 ali, e a igreja explodiu na Maria. Glória a Deus. Naquele impacto, falei: irmã, pela ordem de Deus, coloca a mão sobre o teu ventre, em nome do Senhor Jesus. Ela colocou a mão e começou a passar a mão. Eu falei assim: por Deus, tudo Deus da pregação, põe
as duas mãos e abençoa o fruto que está dentro do teu Glória a peito. Deus. Glória a Deus. Aleluia, O Senhor. Senhor tomava na pregação e foi dito a ela, assim como Maria subiu as montanhas para visitar Isabel, e quando ela chegou na sua casa, que ela entrou e saudou, a criancinha saltou no seu ventre. Agora a igreja se põe na comunhão. O Senhor dizia lá, se põe na comunhão, porque não é Maria que vai subir para visitar Isabel, mas o Espírito Santo de Deus vai saudar esta criança no ventre desta mãe. Glória a Deus. Responde. Glória a Deus. É muito bonito. Porque nós aqui o Senhor falando que nós somos servos. Então o Espírito Santo de Deus saúda esta criança com a paz de Deus. A igreja respondeu amém, explodiu. Glória a Deus. Última palavra, terminou a pregação da palavra. Nós fomos num lugar que eles tinham reservado, toda a igreja. Tinha uma janta preparada para toda aquela igreja. Nós fomos jantar. E jantando eu olhei no canto, a irmã estava lá com o esposo dela, comendo, e eu fui lá. Saudei ela, paz Deus. Podia não ter ido, mas tinha que ir para saber o que tinha acontecido. Saudei ela. Irmã, que coisa bonita. Deus lembrou até do fruto do teu ventre hoje. E ainda saudou com a paz de Deus. Glória a Ela Deus. começou a chorar de novo. Aleluia. O esposo também. E Santo quando eles Senhor. terminaram de chorar, ela falou, o irmão nem sabe o que o irmão pregou. Eu preguei o que Deus mandou. Glória a Deus. Contou que a gestação era de risco, desde o primeiro ultrassom até o último, e hoje foi o último ultrassom. E os médicos falou para mim, para meu esposo, que nós vamos ter que conviver com essa criança, não tem o que fazer, vai nascer da forma que está e não tem como, está nos dias de nascer. E é assim, hoje nós entramos aqui, nós estamos aqui nesta cidade, porque viemos passar no médico e é o último exame daqui 30 dias, menos de 30 dias nasce a criança. E a minha criança tem 2 sexos. É um menino e menina num corpo só, má formação, e não tem como mexer, e vai nascer assim. E nós veio aqui hoje buscar a palavra, e o Senhor falou que salvou ele. Então, um sexo já saiu. Glória a Deus. Aleluia. Nascer, nós vamos ligar por mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai passar uma aflição, irmão, vai ser uma aflição. Glória a O irmão Deus. olhou para mim e falou, Iota, Deus prometeu para mim que é um menino, então o Pedrinho vai nascer perfeito. Glória a Deus. Assim, segurei a fé deles, e o irmão estava também com câncer, desenganado da ciência, e foi manhã para completar, eu estou com câncer, mas Deus falou que Deus apontou para a irmã, apontou para ele, não sabia nem que era marido e mulher, mas Deus sabe, e falou que tinha uma obra bonita na vida dele. Então Deus falou comigo também, e eu creio que Deus vai me libertar. Graças a Deus, orei 30 dias, tem misericórdia, e o medo de ligar para eles, não ligava não, mas antes de eu ligar, passou uns 30 dias, chegou a mensagem: dá glória a Deus que o Pedrinho nasceu, e nasceu perfeito. Glória a Deus. Eu estou aqui dando glória a Deus, Pedrinho bonito. Meu irmão, eu esperei um tempo, porque nós tínhamos um exame na pediatra, e então eu queria saber o resultado do exame total que ela ia fazer, porque quando nasceu, os médicos não acreditou, vendo as ultrassom, tudo tem um nome, essa enfermidade tem um nome, mas tem todos os 2 sexos, e aqui o neném nasceu e um subiu, glória a Deus. E hoje nós saímos do pediatra, a mulher lá examinou, virou o Pedrinho de ponta cabeça, entregou para a mãe e falou, mãe, leva o bebê que ele é muito macho. Glória a Deus. Levanta a foto do Pedrinho.
Você mandou a foto para ele, tá lindo demais. E nós estamos aqui dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus que faz tudo, irmão. Não tem como ninguém fazer nada. É Deus que faz. Não fez nascer. Glória a Deus. Lá está aí por 7 meses. Vamos pedir para Deus dar muita saúde para ele, para ser alegria nesta casa. Graças a Deus por muitas viagens, muitas obras bonitas Deus tem feito. Nós fomos fazer uma viagem, vou só dar uma pincelada. Eu tinha ganhado a Bíblia de presente de uma irmã bem velhinha. Falou, irmão, leva esta Bíblia para as tuas viagens. Aonde Deus quiser saber te entregar a Bíblia, o irmão entrega que Deus vai fazer uma obra. Viajei para Londrina, chegamos em Londrina, encontramos uma situação muito conturbada. Logo na chegada, nós já, antes de entrar na casa que nós ia visitar, nós fomos fazer uma visita. Chegamos naquela visita, o casal estava em choque mesmo. Deus fez uma obra bonita, uniu o casal, muito bonita. Nós fomos orar, a irmã ficava ali ajoelhando, não tinha Deus, não tinha nada, cansado de uma viagem. Nós foi chamado na madrugada, chegamos bem de madrugadinha, e quando eu cheguei na sala, tinha 6 pessoas, o sogro e a sogra de cada lado, e o casalzinho, e aquela confusão, eu não sabia de nada, porque nem conhecia ninguém, conhecia só o irmão que me levou lá. Ajoelhando, não veio oração, não vinha nada, um peso eu ia levantar, mas quando eu ia levantar, o Senhor trouxe uma luz. Cheguei no irmão que estava ajoelhado com a cabeça no chão, perguntei para ele qual o teu nome. Ele falou no meu ouvido e eu no ouvido dele. Ele falou, meu nome é Zé Carlos. Era o moço. E eu falei, Zé Carlos, como chama a tua esposa? Minha esposa chama Franciane. O irmão tem coragem de ir ajoelhar, uma sala grande, uma família abastecida. O irmão tem coragem de ir ajoelhar onde está a Franciele agora, no ouvido dele, ninguém escutando. Pai e a mãe dele com a cabeça no chão dormindo, o pai e a mãe dela dormindo, o irmão que estava comigo dormindo. E eu falei, vai ajoelhado lá na Franciele e fala, Franciele, me perdoa em nome do Senhor Jesus por tudo que eu te fiz até hoje, porque eu te amo. Você tem coragem de falar isso para ela? As lágrimas desceu no rosto. Glória a Deus. Tenho. Glória a Deus. Então espera aí. Foi lá onde ela estava deitada com a cabeça no chão. Toquei dela. Falei, Franciele, eu sei o teu nome. No ouvido dela. Ninguém ouvindo nada. Eu sei o teu nome porque o teu esposo me falou. Você tem coragem de ir lá onde ele está agora e falar, José Carlos, você me perdoa em nome do Senhor Jesus por tudo que eu te fiz até hoje, porque eu te amo. E ela disse, eu tenho. Eu olhei para ele que estava olhando para mim. Então vem, a coisa mais bonita que eu vi foi o castelo do demônio caindo. Glória a Deus. Se tiver castelo, ele vai cair. Glória a Deus. Se ele caiu daqui, encontrou no meio da sala, abraçar a glória de Deus, baixou. Glória a Deus. Abraçando em posição de mão, o demônio foi embora. Nós todo aquele final de semana, quando chegou no final de semana que eu ia vir embora, eu lembrei da Bíblia que estava no carro, empoeirada, fazia muitas vezes, que há muito tempo que estava comigo. Peguei a Bíblia lá no porta-luva, cheguei para a Franciele, contei o resultado daquela Bíblia que estava comigo, e Deus mandou entregar essa Bíblia, e Deus falou na boca de uma velhinha, que aonde Deus colocasse no coração, Deus ia fazer uma obra. Então recebe essa Bíblia em nome do Senhor Jesus. Quando ela tocou na Bíblia, Deus batizou. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia na mão falou Glória a Deus. Hoje o irmão Zé Carlos é diácono lá na Vila Casone, está servindo com muita alegria. Eu estou aqui Glória a Deus. Senhor, ele tem as ferramentas certas para destruir qualquer castelo do caminho e fazer uma grande obra da vida daquele que me ama. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. O Senhor me convida nesta noite, render graças ao Senhor pelo perdão e a misericórdia que Ele tem tido para a minha alma. Chamado nesse caminho santo, e se for firmes e fiéis à palavra de Deus, entraremos na coroa dos céus. Agradeço a Deus, irmãos,
rápido das palavras, Santo ao Senhor. Nasci, meus pais já eram desta graça, glória ao nome do Senhor. A minha infância foi dentro da congregação recitando, louvando e glorificando o nome de Deus, irmãos. Na adolescência, o Senhor permitiu, irmãos, glória ao nome do Senhor. Deixamos as coisas de Deus de lado, mas o Senhor não nos deixou. Glória ao Senhor. Aos 38 anos de idade, o Senhor cercou nós lá no mundo, não dá para contar os detalhes, mas Ele cumpriu as promessas que saiu daqui de cima na vida do meu Pai. Cumpriu a nossa vida e nós estamos aqui glorificando a nome de Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela esposa, meus companheiros, meu casal de filhos, eu, Nora, também que o Senhor tem preparado. A minha comum, irmãos, glória ao nome do Senhor, em São João Novo, no município de São Roque, Santo Acordei. Os irmãos entenderam, nasci no Monte Serrate, onde o irmão Ismael atende. E em 97 o Senhor preparou, eu comprei um terreno ali em São João Novo. Deus preparou o nosso casamento, bendito é o nome do Senhor. Estamos lá glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus. A obra que o Senhor traz para contar rapidinho, irmãos, é a obra do Glória, que o crente, irmãos, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória na presença de Deus. Eu fui levar minhas crianças no cultinho de jovens, irmãos, bendito seja Deus. E lá no cultinho de jovens foi anunciado que o irmão Nelson já tinha tido alta no hospital. Santo é o Senhor. Esse irmão Nelson, irmãos, ele tem um glória, bendito é o nome do Senhor, que chama a atenção da igreja, bendito seja Deus. Quando Deus visita ele, irmão, ele começa a dar um glória gostoso, bendito é o Senhor. Glória a Deus. Deus que está do lado começa a ser visitado também. O Senhor toma toda a igreja, irmãos, de acordo com a glória que Deus está na vida do irmão Nelson. Glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que o servo de Deus, bendito é o nome do Senhor, estava mais ou menos 30, 40 dias sem congregar, ele contou para nós depois. E ali, irmãos, ele veio sofrer um AVC, santo é o Senhor, socorrido, irmãos, ali para São Roque, transferido para Sorocaba, ficou um bom tempo internado, irmãos. E nesse dia que eu fui levar as crianças no culto de jovens, o servo de Deus anunciou aqui que o irmão Nelson estava de alta, estava na tua casa, glória ao Senhor. E quando acabou o cultinho de jovens, irmãos, bendito é o Senhor, o servo de Deus nos convidou para ir lá fazer uma visita para o irmão Nelson, Santo Deus. Eu falei, olha, chama as crianças podem nos ajudar na comunhão. E assim foi feito, irmãos. Mais ou menos umas 20 criancinhas ali se manifestaram interesse em ir lá visitar o irmão Nelson. Eu fiquei um pouco preocupado, chamei eles e falei, olha, a responsabilidade que Deus está dando para nós. É hora do almoço quase, vamos fazer o seguinte, vamos na comunhão e vamos cantar mais ou menos 2, 3 hinos e vamos apresentar o irmão Nelson em oração. Tá bom, irmãos, glória ao Senhor. Fomos ver os cooperadores de jovens, mas aquela criançadinha, irmãos, o irmão Nelson mora umas 4 casas para cima da igreja. E quando chegamos na porta, irmãos, escutamos a esposa do irmão Nelson dar glória, santo ao Senhor. A glória já visitou a nossa alma, irmãos, entramos na casa do servo de Deus. E quando eu vi o irmão Nelson, irmãos, a metade do corpo dele estava paralisado, glória ao nome do Senhor. Aí eu falei, santo Deus, irmão Nelson, como que situação era bem grave, porque a boca entortou, irmãos, eu nunca tinha visto aquilo, veio parar aqui na orelha, o olho virou ao contrário, irmãos, o braço e a mão direita não mexia, santo ao Senhor. Ali, irmãos, eu fiquei bastante preocupado, ele com bastante dificuldade ficou de pé do meu lado. O servo de Deus pediu para nós presidir aquela oração, glória ao nome do Senhor. E ali nós cantamos, irmãos, o hino, bendito é o nome número 2, que o irmão Nelson gosta bastante. E ali de pé, irmão, o servo de Deus começou a ficar vermelho, mas o glória não saía da boca dele, ele tremia, segurava, bendito é o nome do Senhor. E aí cantamos o hino 454, irmãos, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu glória na boca do irmão Nelson. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa começou a sentir também a visitação do Glória a Senhor. A Deus. virtude que nós estamos sentindo aqui, Deus visitou nós. Glória a Deus. Glória, foi envolvendo nós ali, irmão. O Nelson levou a mão na face, porque o glória dele começou a sair com sintoma de dor. E a outra mão subiu devagarzinho também, irmãos. Eu fiquei do lado dele preocupado. E nisso
fez menção em sentar no sofá, mas ele caiu de joelho. Glória, glória ao Senhor. Glória a Deus. Aquelas crianças vão orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós oramos o Pai Nosso, bendito seja Deus. Uma virtude tão gostosa. Quando levantamos da oração, irmãos, hoje mesmo o Deus ficar de pé. Bendito é o nome do Senhor. O irmão Deus levou uma mão na face, levou a outra mão também. A esposa dele viu, irmãos, correu ali, abraçou o irmão Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Na virtude da glória, que começa a manifestar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E logo na sequência, irmãos, quando a irmã Beth soltou o servo de Deus, ele levantou a mão esquerda, levantou a mão direita, glória ao Senhor. Glória, glória, voltou. Glória a Deus. O braço movimentou. Glória a Glória a Deus. Por completo. E naquele mesmo dia, no culto à noite, o Nelson foi glorificado a Deus. Ele zombou da glória que saiu da minha boca. Glória a Deus. Que Deus fez na minha vida hoje. Eu quero terminar os meus dias na terra dando glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso porteiro, irmãos, louva a Deus com bastante alegria. E todos nós que estamos aqui, irmãos, entramos Glória a Deus. nesta noite, me informa qual que é o tamanho do teu problema. O Senhor deu glória para você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Senhor. Seja louvado a todos. Vejam se tem alguma visita, alguém que está sem Bíblia, procuram ler juntos. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja e todas murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus, bendito é o Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, escrevendo essas cartas, na verdade, irmãos, imaginamos que hoje nós já ouvimos falar de Jesus Cristo há 2000 anos. Hoje se pode dizer que naqueles que realmente creram, como diz aqui, irmãos, está consolidada a graça. A história de Jesus e a história do Cristo está consolidada, irmãos, na humanidade. Na humanidade. Contudo, irmãos, pouco eles tinham convivido
com o Senhor Jesus, mas foi o suficiente para que eles fossem carregados, irmãos, de algo que era capaz de enfrentar as batalhas, enfrentar as lutas, enfrentar os desagravos. Era poderoso para o que estava dentro deles, irmãos, era poderoso para eles não temer a prisão, não temer as lutas, não temer a perseguição, não temer nada. Então estava comprovado que era uma obra que ela não estava no exterior, porque o exterior do ser humano é cheio de medos, é cheio de fingimentos, cheio de coisas que tem ser que fala, eu não tenho medo, eu sou bom nisso, eu sou aquilo, mas no primeiro vento que bate, já está tremendo. O próprio apóstolo Paulo era valente, mas quando encontrou Cristo, tremeu o joelho tudo. Belsazar estava lá no seu trono, tomando vinho com as concubinas, e mais de 1000 na festa, mas quando viu uma mão escrevendo lá na estucada do palácio, os joelhos tremeram. Glória a Jesus. O ser humano pensa que mas é cheio de fraqueza. Glória a Jesus. Não tem nada para apresentar para o amanhã. Pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ter o que for. Ele diz, eu faço, eu aconteço. Se o amanhã ele não amanhecer vivo, ele não faz e não acontece. Mas agora Pedro tinha conhecido um Jesus que foi falando com eles, foi mostrando para eles um caminho desconhecido ao ser humano, mas foi esclarecendo para eles e dando prova que ele não era alguém que estava ali por uns dias e terminava a missão. Não, ele teve a condição de contar a sua missão antecipada e dizer, o Filho do Homem vai ser entregue na cruz, mas vocês não temam, depois do 3º dia ele vai ressuscitar, e depois vai vir e vai dar prova, e tudo isto o Senhor Jesus já tinha cumprido com eles, e eles acompanhando. Pedro mesmo, irmão, acompanhou o Senhor Jesus até lá na hora do Senhor ir para a cruz. Mas ele querendo ser valente, porque o ser humano sempre diz que e fala que e quando o Senhor Jesus falou, o Filho do Homem será entregue, ele falou, de maneira nenhuma, Senhor, eu não deixo, eu arranco a espada, eu faço, o Senhor viu que eu arranco a espada lá, corta até a orelha do servo lá, Pedro, você está achando que você é muita coisa, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, para você aprender que você não é maior que ninguém. Glória a Jesus. Só tem um grande, não tem 2, não tem 2, é só um. Se tem alguém aqui achando que tem 2, tem 3, é só um. Só um. Glória a Jesus. E ele disse, na condição de grande que sou, na condição de grande que sou, a Irmandade não perca a comunhão, fique em paz. Preste atenção no que o grande está falando. Quando alguém quer ouvir esta voz, às vezes não aceita, até quer mostrar que é grande, mas não existe, é um só. Glória a Jesus. Então, quando, querido, Pedro achou que fazia alguma coisa, o Senhor falou, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E não tinha como escapar. Teve que negar as 3 vezes. Quando negou, ele falou, eu estava enganado. Eu achei que eu era o melhor, que eu sabia tudo, e que o Senhor ia falar, Pedro, você é bom mesmo, bater nas minhas costas. Eu neguei. Agora como que vai ser? Quando ele ressuscitar. Ele falou que vai ressuscitar, eu creio. E agora como que vai ser? Glória a Jesus. Mas a condição que Pedro estava, irmãos, quando correram e falaram, irmãos, que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, inclusive o Senhor falou assim, vocês vão e avisa lá que eu estou ressuscitado, avisa Pedro também. Glória a Jesus. Fala para ele que ele pensa que mas não é, mas eu sei reconhecer a fraqueza do ser humano.
Glória a Jesus. E Pedro então saiu correndo, irmão. João saiu junto com ele. João era mais novo, chegou correndo. Quando viu a sepultura aberta, parou na sepultura, não teve coragem de entrar. Mas Pedro chegou, ele era valente. Ele entrou na sepultura. Quando ele entrou, ele viu o lenço do Senhor pendurado. Como quem diz, irmãos, que era o da época, não é? Dizendo, eu vou voltar. Glória a Jesus. Então Pedro foi provando tudo isto e depois encontrou o Senhor Jesus uns 40 dias entre os irmãos. Depois chamou eles todos e falou, vem comigo, vem vocês. Pedro, lembro que eu falei com você lá antes de eu ir para a cruz, antes da minha morte, lembra? Lembro, Senhor. Então eu conheço o passado, eu conheço o futuro. Eu escrevo as histórias. Você reclama da tua história? O Senhor escreveu ela. O Senhor escreveu a tua história. E, irmãos, prego pela fé. Tem história que o adversário tenta interceptar. E tem história de alguém que está aqui dentro, que o adversário lutou e tentou interceptar a tua história. E o Senhor no início desta palavra já te diz, a tua história não está escrita nos livros dos homens, está escrita no livro dos céus. O ser humano é interceptado segundo a sua carne e a sua fraqueza, mas no espírito do homem que ama e teme a Deus, ninguém intercepta a história dele. Glória ao nome do Senhor. Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Glória a Jesus. Dizia o Senhor Jesus, como ciranda o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Se não fosse o Senhor cuidar da tua história, tu não estarias aqui dentro hoje. E quantas vezes você olha e diz, Deus não me ama, Deus não está comigo. E Deus falando com você, se não fosse eu cuidar de você, onde você acha que você estaria? Você acha que você tem alguma coisa para oferecer? Você acha que você teria algum lugar melhor para estar? Se você está aqui hoje, dá glória a Deus. E Pedro agora viu tudo isto. E depois quando o Senhor falou, agora vem comigo, eu vou subir para o Pai. Vocês voltem, fiquem reunidos lá em Jerusalém. Mas Senhor, lá tem perseguição, tem tudo. Não vai fechar tua, fecha as portas. O mal não vai entrar mais, eu entro. Glória ao nome do Senhor. E Pedro testou tudo isto, viu tudo isto. Então agora ele saía com convicção. Ele pregava com convicção. Ele falava de Cristo com certeza, porque quem já provou de Cristo, ele não fala da boca para fora, ele fala do coração. E nesta noite o Senhor pergunta para todos nós aqui, você já provou de Cristo? Quando você fala de Cristo, é da boca para fora ou é do coração? Porque quem fala da boca para fora, as palavras saíram para fora, dentro está vazio. Mas quem fala do coração, quanto mais tira, mais brota. É uma fonte viva. Quem não crê em Deus, reprova. Quem não conhece o Senhor, o Espírito de Cristo, reprova, questiona a tua fé, questiona a tua crença, questiona a tua firmeza, questiona a tua maneira de ser. Mas quem prova, irmãos, o que é de Cristo, ele diz, nada desta vida me abala. Então agora Pedro escrevia, deixando pois toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações. Querendo dizer, aonde tem isso é porque não conheceu Cristo. E Deus dá de pregar nesta noite. Tem gente aqui que o Senhor te diz, eu vou te fazer conhecido um pouquinho mais. Você ainda tem inveja, você ainda murmura, você ainda é fingido. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Que palavra Deus manda.
fingimento, olha isso aqui, murmurações, malícia, engano. Isto não vem de quem conhece a Cristo. Quem conhece Cristo, ele diz: eu não engano ninguém, a minha sorte está no Senhor, eu não tenho malícia. Irmãos, estou pregando pela fé, o Senhor está repreendendo aqui hoje malícia, porque o trabalho do adversário é trabalhar na mente do ser humano e criar malícia. E Deus me dá de pregar aqui em nome do Senhor Jesus: malícia seja arrancada daqui e lançada longe. A malícia não agrada a Deus, o fingimento não agrada a Deus, o engano não agrada a Deus. Cristo subiu na cruz e gritou para o mundo: estou aqui, vim do céu e volto para o céu. Como você fala que você é o filho de Deus? Eu falo: mas você vai para a cruz, me põe na cruz, mas eu sou. Não tem mentira, não tem engano, não tem fingimento. Bendito é o nome do Senhor. Ele disse: desejai afetuosamente, olha isso aqui, como meninos novamente nascidos. Quer dizer, vocês precisam nascer de novo. Se não nascer de novo, não verá o reino do céu. Aquela natureza velha de invejar, de cobiçar, de malícia, de maldade, te diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo, deixa para trás. Sinta o nascimento de Cristo em ti. Deseja afetuosamente, olha o que ele dizia aqui, como meninos, o leite racional, não falsificado. Porque o próprio leite, irmãos, as pessoas, hoje é difícil tomar um leite puro, não é? Só se for lá e tirar um leite purinho e ter certeza, porque senão leite falsificado, leite misturado, leite preparado. E Deus me dá de pregar aqui espiritualmente. Vocês pensam que está diferente? Leite misturado, palavra misturada, evangelho falsificado. A igreja ajuda isso aqui, porque, irmãos, a terra está cheia de crentes, mas de crente que quer o seu bel prazer, quer ver que dê tudo certo, que dá tudo certo. E perdoa o que vou dizer aqui, irmão, cheio de homens querendo glória para si e pregando o que sabe de você, o que te faz crescer da emoção, o que te faz dizer amanhã, sexta-feira, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar, Deus vai te ajudar, você vai ganhar dinheiro, você vai ser rico. E o Senhor Jesus falava: olha para mim, vê se eu procurei riqueza, vê se eu procurei um dia da semana para ser melhor que o outro. Eu atravessei olhando o foco da vida eterna e olhando para dentro da tua miséria e dizendo: eu desci rico e me fiz miserável para poder arrancar a tua miséria e te fazer rico. Hoje você quer o que? Riqueza do mundo? Deseja afetuosamente a riqueza do céu. Se você desejar, te diz o Senhor, eu tenho para te dar o que ninguém tem, eu tenho para te completar o que ninguém completa, eu tenho para te alegrar o que a alegria do mundo inteiro não é capaz de te alegrar. Mas bendito é o nome do Senhor. Ele dizia, olha isso aqui, não falsificado, para que por este leite racional você vai crescendo no Evangelho de Cristo. E se é que já provaste que o Senhor é benigno, olha que Deus deu hoje aqui, não é? Se é que já provaste, você pode dizer que você já provou do Senhor? Você já provou o Senhor na tua vida? Você já sentiu o Senhor fazendo obra na tua vida? Você já ajoelhou e sentiu o Senhor te tomar e levantar de uma oração agigantado e dizer, ninguém me vence? Você já sentiu? Estou pregando pela fé. Se você não sentiu, fique em comunhão nesta palavra que Deus me dá de pregar aqui. Tem gente aqui dentro que o Senhor te diz, eu te faço uma virtude nova aqui dentro hoje. Você nunca sentiu o meu amor, você nunca sentiu a minha presença. Você tem coragem de olhar para os outros e dizer, eu vejo os outros dando glória, eu vejo os outros, irmão, não estou pregando emoção aqui não, eu vejo os outros sentir a virtude, eu vejo os outros chorar, eu nunca sinto nada. O Senhor te diz,
2024, o mundo chacoalhando as bandeiras do pecado, da maldade, da droga, da prostituição, e os céus erguendo a bandeira dos dons, das virtudes. O primeiro hino que nós cantamos aqui hoje: manda, Senhor, os teus dons celestes. Estou pregando pela fé e sem emoção, digo para a igreja: os dons de Deus são sem arrependimento, mas desde o ministério precisa de dom novo, de virtude nova, precisa de força nova. Bendito é o nome do Senhor. Precisa arrancar tudo que o adversário está colocando de dúvida, de problema, está pondo dúvida na graça, está pondo dúvida no ministério, está pondo dúvida na obra, está pondo dúvida no pai pela mãe, está pondo dúvida no filho pelo pai. Então diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor repreende aqui hoje muito mal que está no meio da obra. Quem é santo, santifique-se. Quem é puro, purifique-se. Quem é sujo, suje-se. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, ajuda a pregar isto aqui, porque ele dizia, nas escrituras diz: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, a gente segura para não pregar, mas está cheio de misericórdia, está cheio de perdão, e o povo se degradando, e muitos perdendo os limites da graça, perdendo os limites da fé. E o Senhor hoje manda a palavra e diz: se você quer misericórdia, ainda tem, mas eu vou pregar o que tenho que pregar. Para alguém que está aqui, é o último chance, o último aviso de misericórdia. Irmão, não posso segurar isso aqui, nunca prego isto. Calamalassana. Quantos estão brincando com a obra? Estão brincando de ser crente, estão brincando com a obra de Deus, estão brincando com os filhos de Deus. E Deus dá de pregar aqui: aqueles que me amam, eu velo como a menina dos meus olhos. Ai de quem mexe com quem ora, ai de quem mexe com quem ama a Deus, ai com quem mexe de quem adora a Deus. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Senhor se levanta no seu trono e diz: igreja, você me ama? Se você me ama, dá glória a Deus, porque o céu se levanta em 2024, quando a força do anticristo se põe e diz: vou botar uma confusão na obra. Deus dá de pregar aqui: você põe confusão no teu inferno, na obra nunca. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quantos estão com medo? Quantos estão dizendo: a obra já não é a mesma, parece que já não é a mesma coisa, não tem aonde correr. O Senhor se levanta e diz: estou de pé, sou o mesmo Deus que escreveu as tábuas para Moisés, sou o mesmo Deus que escrevi na terra quando a mulher adúltera estava sendo informada que ela tinha sido adúltera. Era esta mulher que estava sendo adúltera porque adulterou com outros deuses. A misericórdia chegou. Quando ela chegou agora já com 2000 anos. Estamos no ano 2024. A misericórdia, irmãos, olha isto, a misericórdia cobriu a terra. Quem quer correr debaixo da misericórdia, corre. Quem brincar com ela, fica fora. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, querido, ele dizia que vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. Olha aqui, ó, para nós sermos sacerdote,
Ele foi o sumo sacerdote, rasgou o véu do templo, entrou para dentro do santo e disse: vos faço reis e sacerdotes. Agora vista a roupa do sacerdócio real. Igreja, eu estou pregando pela fé, mas estou sentindo a roupa do sacerdócio real. Ministério, quando você prega, você sente a roupa do sacerdócio real. Quando você toca, você sente a roupa do sacerdócio real. Quando você dá glória, você sente a roupa do sacerdócio real. Quando você canta, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Vós sois o sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo adquirido, mas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu quero o que é de Deus, eu quero o que é da luz, mas eu ando nas trevas. As trevas não têm comunhão com a luz e a luz não tem comunhão com as trevas. Hoje, se você pedir ao Senhor: Senhor, ainda tem alguma treva na minha vida, ainda tem alguma coisa que me segura, tem alguma coisa que me amarra, Senhor, manda esta palavra e te diz: se você quer força, se você quer luz, em nome do Senhor Jesus, a luz brilha nas trevas. Prego pela fé, a tua fraqueza fica aqui dentro hoje. Quer ser liberto? Quer ser liberta? Ou não tem nada para libertar? Vós que outro tempo eres povo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se é que a misericórdia do Senhor te cobriu, não volte para trás. Não troque esta misericórdia por nada, porque quem rejeitou o Senhor, pegou a pedra que era de misericórdia e colocou ela como tropeço. Bem-aventurado quem diz: Senhor, faz com que esta pedra seja para minha bênção, porque a pedra que os edificadores rejeitaram, irmãos, olha o que ele diz aqui, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram era a pedra principal da esquina, e eles não descobriram ela. Bem-aventurado quem está aqui descobre o Senhor em tudo. Em tudo é o Senhor que é o teu prumo, é o Senhor que é a tua guia, é o Senhor que é a tua direção. Aonde você vai, o Senhor te acompanha. Sabe por que te acompanha? Porque os sinais, irmão, tem gente que pede sinal. Tem gente que fala: eu quero sinal para isso, eu quero sinal para aquilo. Não é isto que a palavra diz. A palavra diz: estes sinais seguirão os que crerem. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no poder do Senhor? Então estes sinais, quais sinais, irmão? Os sinais da bênção, os sinais da santificação, os sinais da pureza, os sinais do perdão, os sinais do amor. Quantas vezes você perde a paciência por qualquer coisa te tira a paz, qualquer coisa balança a tua fé. Hoje o Senhor te diz: crê um pouquinho mais, acredite um pouquinho mais no teu Senhor. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome a serpente vai picar e no veneno dela não vai fazer nada. Bendito é o nome. Quem que é a serpente? É o veneno do pecado. Ele vai vir para te picar. Ele vai correr, irmãos, as veias da igreja, para ver se consegue encontrar o canal para jogar o pecado aí dentro. Mas Deus me dá de pregar: na veia da igreja corre a seiva da palavra. Se a seiva da palavra está em ti, o que está fora não entra aí dentro. Pode o que está aí dentro sair para alguém, mas o que está lá fora não entra aí dentro. Lembra o Senhor quando o leproso chegou lá? Irmãos, ninguém tocava no leproso,
ninguém punha a mão no leproso. Por quê? Porque a lepra pulava. Se alguém encostasse no leproso, ficava leproso. Então o leproso, quando viu que era Jesus, ele gritou: Senhor, se tu queres, tu podes limpar-me. Falou com fé, acreditou no Senhor, pois ele, como pedra principal, falou: não tem ninguém que pode me curar, mas se tu quiseres, tu podes me limpar. O Senhor foi lá, olhou bem para ele, tocou nele. Quando tocou, o povo falou: vai ficar leproso. O Senhor falou: vai nada, ele fica liberto, não eu leproso. Recebe agora da virtude de Jesus Cristo. O que está fora de pecado, de maldade, de tudo que o mundo está lançando, não pode infiltrar nas tuas veias espirituais, porque a palavra que está aí reprime todo o mal. Se tiver alguém que pode receber, o que está em ti passará para o teu filho, para a tua filha, para a tua casa, para a tua irmã, para o teu irmão. Olha isto que Deus dá. Andam em comunhão, porque até no meio da rua, na cidade, quem sabe você vai tocar em alguém e o Senhor vai libertar da lepra espiritual. Igreja, estou pregando aqui pela fé. Se prepare. Se vocês já viram obra, vocês vão ver mais obra ainda, porque o inferno se levanta com pecado e Cristo se levanta no trono dizendo: vocês já viram obra? Não viram ainda, vai começar a ver. Bendito é o nome do Senhor. Eu sinto o Senhor passando aqui, limpando veia espiritual. Tem veia que já estava cheio de gordura, cheio de diabetes, cheio de colesterol. Te diz o Senhor: entra agora nesta UTI espiritual. Estou te dando um remédio para curar as tuas veias. Já não corria mais o glória, não corria mais o aleluia, a virtude não corria, a alegria não corria, a paz não corria, o perdão não corria. Em nome do Senhor Jesus, vai sentindo um cateterismo espiritual. Deixa eu libertar as tuas veias espirituais agora que estava entupida. Você já não sente mais o sangue correr, as tuas extremidades já estão frias porque o sangue espiritual não chega. Te diz o Senhor: hoje faço uma cura espiritual em ti, e o que não tinha mais de Cristo aí dentro, receba. Santo é o nome do Senhor. Leva contigo esta porção, que o que está fora não vai achar lugar nas tuas veias espirituais. Achou até hoje, Senhor te diz: hoje não acha mais. Você vai acordar, irmãos, tem alguém aqui que vai acordar e vai dizer aquilo que todo dia acordava desejando: não quero mais. Sabe o que Deus dá de pregar aqui no final desta palavra? O erro que te perseguiu até aqui, o Senhor põe nojo em ti. Meu Deus da glória, santo é o Senhor. Senhor põe nojo, e você nunca mais vai amar o pecado. Você vai desejar Cristo, você vai desejar afetuosamente o leite racional, como o menino puro. O menino é puro, é simples, ele deseja e deseja com pureza. Te diz o Senhor: creia que nesta palavra tem uma limpeza espiritual dentro de nós. Oxalá, Senhor, limpe este que está pregando. Quanto mais limpo, mais o Senhor enche. Quanto mais limpo, mais o Senhor enche. Quanto mais limpo, mais o Senhor enche. Santo, irmãos, perdoe, eu estou sentindo o Senhor virando nós aqui de ponta cabeça e limpando. Pode virar você aí, irmã? Pode? Quanto mais limpo, mais te encho. Tira a maldade, tira tudo. Você vai ver quanta coisa linda os céus têm para te dar. E não temos amanhã, não temas a semana que vem, não temas o que vai acontecer. Te diz o Senhor: está tudo no meu controle. Cuido do teu hoje, cuido do teu amanhã, cuido do teu pai, cuido da tua mãe, cuido da tua esposa, cuido do teu filho, cuido do teu neto, cuido da tua vida, cuido de tudo que é teu e além do que é teu, porque até o que você tem não é teu, foi eu que te dei.
Meu Deus, dá glória a Deus. Sai daqui erguendo a bandeira de Cristo. Ele era, é e será. Deus seja louvado.